Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, aleluia! Muito bom, muito bom, muito bom. Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom com os ouvintes da graça de Deus? Tudo bem com todos os irmãos em graça no Brasil e no mundo? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e estamos aqui para mais um vídeo do YouTube para que você e nós possamos crescer juntos falando da graça de Deus. Queridos amados irmãos, nós estamos alegres, felizes, porque cada vez mais que nós estudamos a palavra, apesar de todas as coisas, né? Mas mesmo assim a gente fica feliz, a gente fica alegre. Nós estamos atravessando um tempo em que as coisas vêm se esclarecendo de uma maneira muito positiva, graças a Deus, para que todos nós possamos crescer. A palavra diz que nada fica encoberto ou escondido aos olhos de Deus, não é isso, meu querido? Então o que acontece? Nós estamos cada vez mais alegres em sabermos que o nosso Criador, o nosso Eterno, né, o nosso Altíssimo, ele não deixa ninguém enganado. Meu querido, olha, deixa o seu like positivo, nos ajude, tá bom? A alcançarmos uma meta. Quanto mais like, mais o YouTube vai entender que você gostou, né, do assunto aqui falado e vai compartilhar com outras pessoas, vai enviar para outras pessoas. Por isso, o like é importante. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você compartilha as mensagens. Use a aba do comentário aí, meu querido. Olha, você não precisa ser de acordo com aquilo que eu falo. Mas aquilo que eu falar, como ensinador da graça, eu gostaria que você fosse primeiro na palavra e examinasse. Você tem tempo para examinar, concordar ou discordar. Depois você faz o seu comentário aí, tá bom, meu querido? Você não precisa, você não é obrigado a concordar comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou alegre, sabe por quê? Essa semana, eu e um pastor, não é? De uma denominação aí tradicional, tivemos um embate muito legal e positivo. E ele falou comigo, né, que eles têm trabalhado bastante para o reino de Deus, onde têm pregado o evangelho para trazer pessoas que estão desviadas para a casa de Deus. E quando ele falou em trazer pessoas desviadas para a casa de Deus, eu falei assim, como assim, meu querido? Trazer pessoas desviadas para a casa de Deus? Aí eu falei assim, como que vocês conseguem chamar pessoas que estão desviadas para a casa de Deus? Aí eu perguntei a ele, por acaso o senhor tem como abrir a sua Bíblia e me mostrar onde é a casa de Deus? E ele ficou meio assim. Aí eu falei, não, porque eu preciso saber, meu querido, porque eu tenho que aprender para ensinar os outros. Eu falei com ele, eu tenho um canal no YouTube e eu quero aprender isso aí. Eu tenho uma de João Sem Braço, né? Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não, quando vocês conseguem ganhar uma alma para Jesus, vocês levam ela para onde? Ele falou, a gente leva para a igreja. Eu falei, tá, mas a sua igreja fica onde? Bom, por incrível que pareça, ele deu o endereço da rua, o número da rua e ele deu o bairro. Eu falei, a sua igreja fica aí nesse endereço? Ele falou, sim. Eu falei, então vocês ganham as pessoas que estão desviadas e levam para a igreja. Ele disse sim. Eu falei, meu querido, eu sinto em te decepcionar, mas vocês estão errados. Ele falou, mas errado por quê? Eu falei, primeiro, que igreja não é instituição religiosa. Igreja, ela não tem endereço. Igreja, ela tem identidade. O cara é pastor, formado, vários cursos teológicos, amigo meu. E eu falei com ele, meu querido, que igreja institucionalizada é aquela registrada num cartório com CNPJ.
igreja institucionalizada. Igreja espiritual que não tem endereço, mas tenha uma identidade, é essa que eu sou e você é. Ou seja, ninguém ganha uma alma e leva para a igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, Paulo ensinava isso há 2000 anos atrás aos crentes de Corinto. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, a condicional aqui é muito importante, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, porém, pelo fogo. Vocês não sabeis vós, Paulo está dizendo aos crentes de Corinto, não sabeis vós, segunda pessoa do plural, só para você que tem entendimento, a segunda pessoa do plural indica o quê? Que existe uma pessoa falando e existe uma plateia ouvindo, assistindo. Paulo diz, se a obra de alguém se queimar, ele diz, não sabeis vós, ou seja, será que vocês, corintianos, sabeis vós que vocês sois, o verbo possessivo, sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sois transitivo, vós, segunda pessoa, ou seja, vocês é que são a morada do Espírito Santo. Esse negócio de alguém querer falar que ganha alma para Deus, para levar para a igreja, é uma das maiores falácias que existe. Como que pode alguém levar alguém para a igreja? Não, querido. Esse alguém já é a casa de Deus, já é o santuário do Espírito. Nós que temos Cristo, que temos o Criador na nossa vida, nós somos o tabernáculo, nós somos o santuário, nós somos o recipiente do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando esse santuário ele se partir, quando ele for embora, quem está aqui dentro não vai perecer junto com esse tabernáculo aqui. Esse tabernáculo humano, terreno, ele vai para a terra. Ele volta, na verdade, para a terra. Mas o Espírito Santo que está aqui dentro, o Espírito de Deus, ele volta. Volta. Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. E esse pastor, ele falou, mas e o trabalho que a gente faz, ganhando almas para Jesus, nós levamos para onde? Eu falei, o problema de vocês, se vocês for pastor de igreja X, vocês levam para a igreja X de vocês. Se o outro lá ganha uma alma lá, ele leva para a igreja dele X. Por quê? Porque uma denominação dificilmente ela está de acordo com a outra.
Existem N denominações, mas dificilmente uma concorda com a outra. E como que isso pode ser igreja? Me diz aí você. Eu li para você que santuário de Deus somos nós. Agora abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 14. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Claro que Paulo aqui está falando de uma ressurreição espiritual. Não tem nada a ver com ressurreição física. É a ressurreição espiritual que eles aguardavam antes de acontecer o juízo. A ressurreição espiritual aconteceria no juízo que vem sobre Israel em 70 DC. Não sabeis vós que os vossos corpos, ou seja, o verbo possessivo vossos, é o corpo de vocês. Paulo está dizendo, não sabeis vós que o corpo de vocês são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de meretrizes? Por certo, não. Ou vocês não sabem que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como diz, numa só carne. Preste atenção no versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele, não é um corpo físico. Religião, denominação, nomes ou nomenclaturas de denominações nada tem a ver com este versículo. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. Por isso a Bíblia diz que o nosso corpo, ele tem que ser oferecido como sacrifício racional, não é sacrifício físico. Você não consegue adorar a Deus fisicamente, mostrando para os outros que você é crente. Você só consegue ter essa comunicação, essa comunhão com o nosso Criador, porque quando você se une a Cristo, você é um espírito com Ele, ou seja, do mesmo jeito que Ele é, você é e eu sou. Ou você é e eu sou. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o nosso, agora ele se inclui, tá? Esse verbo possessivo, agora, no caso, é um verbo possessivo, não é plural. Olha só, não é plural agora. Foge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o nosso, preste atenção, que o nosso corpo, olha o verbo possessivo, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, ou seja, que habita em vocês, proveniente de Deus. Será que vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, nós não nos pertencemos. Então, irmãos, quando ele diz no singular, ou não sabeis que o nosso é o singular, ele se inclui também que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. E os religiosos aí achando que são alguma coisa. Viver em graça é isso.
é ter consciência no espírito que essa capa não me pertence. Ela é só um recipiente daquilo que está dentro de mim, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Não sois de vós mesmos, vocês foram comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ou seja, tanto no tabernáculo, no recipiente, como no produto que está dentro do recipiente, o espírito, aos quais, agora plural, ou seja, todos dois, pertencem a Deus. E o pastor ficou assim, meu querido, então quer dizer que a gente não consegue ganhar alma para Deus? Eu falo, meu querido, a Bíblia afirma que quem está na mão do Criador, ninguém arrebata. Eu não consigo ganhar uma alma para Deus. Porque quem está na mão dele, ninguém arrebata. Agora preste atenção nisso aqui. Abra a sua Bíblia comigo. Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Paulo, escritor, que eu acredito, nós da graça acreditamos, que foi Paulo, que também escreveu. Alguém tirou daqui, consumiu a autoria do livro de Hebreus, que com certeza foi Paulo, mas alguém omitiu isso aqui. Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Vamos ver quem é essa casa? Sobre a sua própria casa, e tem um ponto aqui, final. Essa casa somos nós. O verbo possessivo aqui agora, somos, está no plural. Somos. Ele fala assim, eu e vocês. Ele se inclui, mas ele fala somos. Ou seja, todo este povo aqui. Ele diz, essa casa somos nós. Se tão somente, condicional, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Que fim que ele estava falando? Era o fim da terra, do reino da terra? Não. Era o fim do mundo? Depende de que mundo. Você entende? O fim que ele estava falando era o fim daquele aion, o fim daquela geração, o fim daquela aliança. É isso que Paulo estava falando. Agora você presta atenção, e o pastor ele ficou pasmado. Fala assim, meu querido, a religião, ela gosta de se aparecer. Os crentes, os religiosos, eles não conseguem sobreviver só em templo físico para adorar, porque eles se acostumaram à síndrome da hipocrisia dos hipócritas dos fariseus. Os crentes só acreditam que eles têm comunhão com Deus se eles conseguirem mostrar para os outros que ele é crente, que ele passa naquela rua todo dia, indo para um lugar chamado igreja, que na verdade é um templo físico. Eles não conseguem adorar estudando a palavra. Eles não conseguem adorar no sentido
espiritual sem frequentar um templo religioso. Por quê? Porque a forma de adoração em graça não é essa forma que o sistema aprendeu de demonstrar nas suas roupas, calçado, o seu porte, suas gravatas, suas maletas, que eles são crentes. E eles têm que mostrar para os outros que eles são crentes. Mas como que as pessoas se identificam os crentes? Quando vê o crente passando na rua, com a Bíblia embaixo do braço, quando vê ele dentro de um templo, quando vê ele gritando nas campanhas, nas vigílias. E é assim. Mas os verdadeiros adoradores, a não ser que Jesus mentiu para a mulher samaritana, João 4, 23 e 24, o verdadeiro adorador, o Filho de Deus disse isso, ele adora em espírito e em verdade, porque Jesus falou, porque Deus é espírito, e o Pai procura os que adoram a Ele dessa forma, em espírito e em verdade. Então, como é possível igreja entrar na igreja? Ou igreja sair da igreja? É possível? É. Desde que, na cabeça dos religiosos, igreja é uma instituição registrada em cartório com o nome e número da rua. Aí é possível igreja sair da igreja. Mas como eu sou a igreja e você é a igreja, não é possível igreja sair da igreja. Porque nós não pertencemos a religião alguma e nem a denominação alguma. Nós não pertencemos. Nós somos a igreja, a casa de Deus. Colossenses 1, 18 e também o 24. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo. Ele é um pronome, você sabe disso, que está se referindo a alguém. Esse pronome está se referindo a quem? A Cristo. E ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o primeiro lugar, a primazia, o princípio, o começo, o Gênesis, o Bereshit, o Rosh, que é cabeça em hebraico. Então o versículo 24 fala assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto, ou seja, a continuidade das aflições de Cristo através ou pelo seu corpo, que é a igreja. Meu querido, será que é preciso desenhar isso aqui? Olha a prerrogativa. Prerrogativa. Igreja não é um templo físico. Igreja são pessoas. Eu, você. E esta igreja tem um nome, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que é a igreja, e não uma instituição física, denominacional.
Você entendeu, meu querido? Você entendeu? E o pastor ficou pasmado, por quê? Fui na Bíblia. Os religiosos que não gostam de Bíblia, que crente não gosta de Bíblia. E o pastor falou assim, meu querido, mas eu nunca tinha visto isso. Eu falei, azar o seu. É por isso, meus queridos, que os religiosos nos chamam de ateus. Tem um pastor na minha cidade que disse que eu pertenço a uma seita. E eu falei, o senhor está certo. Eu pertenço a uma seita, ao qual o Filho de Deus fundou. Eu falei com ele, o senhor sabia que essa seita tem nome? Ele falou, qual é? Essa seita, o nome dela é Graça. E foi o Filho de Deus que fundou essa seita, ao qual vocês não pertencem, mas nós, da graça, pertencemos. E ele teve que engolir e ficar quieto, porque nós da graça só lemos o que está escrito, não inventamos nada. Igreja sou eu, igreja é você, não é uma instituição. Fuja da instituição religiosa, só assim Deus vai abrir os seus olhos e vai cair o caluma dos seus olhos para que você entenda a graça de Deus fazendo fluir na sua vida. Graça e paz, e fique com Deus. Amém.